Estamos começando mais um episódio do nosso Cobogós, aquele programa que traz pessoas que vão aqui trazer novas ideias e inspirar com certeza a sua jornada empreendedora. E Cobogós é uma realização da Empreiteira Digital, a nossa agência, que eu estou aqui do lado da minha sócia querida, Islane. Tudo bem? Tudo ótimo. Você está preparada? Hoje o tema é bem interessante, você gosta muito, que eu sei. Eu gosto demais. Posso falar? Pode. Educação corporativa. E tem mais alguma outra coisinha aí também. Vendas. Ah, muito bom. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, que é o Carlos Cruz, CEO da Bravende. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, Renata, Edilene. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Muito bom, seja bem-vindo. E prazer, Carlos. Obrigada aí pelo tempo. O assunto vai ser muito importante e relevante aqui para os nossos espectadores. Queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua jornada, sua trajetória, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Legal. Bom, acho que o ponto-chave que fez eu entrar nessa área de educação corporativa foi quando eu fui participar de um treinamento lá em 2002, que me convidaram, e aí eu me descobri percebendo que eu precisava aprender muita coisa. E aí me apaixonei por essa área e resolvi que um dia eu queria trabalhar com isso. Hoje eu atuo à frente da Bravende, somos um ecossistema de educação corporativa, atendendo pequenas, médias e grandes empresas do Brasil, algumas do mundo, ajudando essas organizações a destravarem o potencial das suas equipes. E a gente faz isso desenvolvendo soluções personalizadas, sob medida, em vários temas. Dentre eles, vendas, negociação e experiência do cliente, desenvolvimento de lideranças, de equipes como um todo. Então isso é o que a gente tem feito hoje. Muito bom, gente. Isso aí é muito especial para a gente aqui. Vai ser um aulão hoje, né? Super aula, masterclass hoje aqui, né? E, Carlos, o que você vê, assim, que hoje diferencia os líderes em relação à alta performance? O que é uma liderança de alta performance? Bom, primeiro que liderar equipes, liderar pessoas é um exercício de doação. Então, quando você deixa de ser alguém que executa para se tornar um líder, você precisa se preocupar menos com você e mais com os outros, mais com as pessoas. E se é um líder de negócios, ele precisa ter uma visão sistêmica, uma visão de análise de contexto. Então, um líder que hoje alcança alta performance, por incrível que pareça, diferente antigamente, que era alguém que mais sabia que a equipe, ou seja, era alguém que era um estilo muito mais diretivo, controlador. Durante muito tempo, esse estilo de liderança funcionou de gestão, vamos chamar assim. Hoje você precisa ter um líder que tenha a capacidade de aprender e criar um ambiente seguro psicologicamente para as pessoas trabalharem, alguém que se adapta rapidamente e que tem a habilidade de aprender e reaprender. Por quê? Porque os desafios de negócio são cada vez mais diferentes, você tem movimentações acontecendo, você tem inteligência artificial permeando as atividades. Então, enquanto antes alguém sabia uma informação e ninguém mais sabia, hoje você está com um liderado, com um cliente, você está num contexto, as pessoas têm muito mais acesso. Então, ou seja, o que antes estava só nas mãos ou no conhecimento de algumas pessoas, hoje está mais pulverizado. E quem consegue ter acesso a isso, consegue se desenvolver rapidamente. Então, o líder ele precisa, para buscar alta performance, ter a capacidade de potencializar as equipes, conseguir lidar com equipes diversas, para cumprir ali um determinado objetivo, um determinado propósito. Você mencionou os desafios das empresas, né? Hoje, quais você vê assim que são os principais? Bom, o primeiro deles é encontrar as pessoas certas. Estava hoje de manhã, inclusive, conversando com um grupo de líderes. A gente tem o desafio de atrair, recrutar, selecionar, integrar esses profissionais e fazer eles performarem. Só que depois disso, como líderes, nós precisamos fazer esses profissionais produzirem e reter. Hoje as empresas têm um turnover absurdo, muito elevado, e uma dificuldade em lidar com essa nova geração e com as gerações que têm, as multigerações, né, que hoje estão no ambiente de trabalho. Então eu diria que são vários desafios. Eu mesmo, não só como um profissional de educação corporativa, eu também sou empresário, tenho desafios em contratar pessoas, em fazer as pessoas ramparem rápido, reter, e ao mesmo tempo ter vários tipos de profissionais com os vários talentos dentro da equipe para a gente produzir resultado. Agora, falando um pouquinho disso, uma empresa, né, não necessariamente a empresa já tem essa cultura de performance, né, enfim, como é que você constrói
esse movimento, né, dentro da organização? Você falou de soluções personalizadas, né? Como que a Bravende hoje atua dentro dessas organizações? Tá, vamos lá. A gente tem empresas que já são mais maduras e já têm uma determinada cultura, já tem sua identidade empresarial bem formatada, tem suas diretrizes. Normalmente as empresas mais estruturadas, as grandes empresas do nosso país. E aí a gente pode ajudar essas empresas de várias formas. Como eu falei, desde o desenvolvimento da liderança, e sempre o trabalho, para ser mais efetivo, ele tem que sempre começar top-down quando possível. Porque o que dá o tom de uma organização são as lideranças estratégicas, quem está no topo da organização, seja uma empresa de dono, de executivos, seja uma empresa de capital aberto, que tem lá o board atuando. E aí a gente precisa entender aonde que são as oportunidades de alavanca, de desenvolvimento. E aí a gente pode atuar no nível estratégico, tático, ou em níveis de operação. Quando a gente vai para uma empresa menor, ou uma empresa média, você tem muitas vezes o dono tocando o negócio, é uma empresa às vezes familiar, ou às vezes tem sócios. Puxa, tem 3 sócios, é muito comum, um vai lá, cuida da venda, da geração de receita, outro cuida do produto, da entrega, outro cuida do back-office. É a estrutura ali. Ou se não, é um sócio fundador, normalmente ele tem ali os braços direito, esquerdo, que cuidam. E aí você tem muitas empresas no nosso país, a maioria das organizações, que não tem muita maturidade em gestão, não tem processos bem estabelecidos, e às vezes nem dá tempo, porque às vezes o fundador da empresa está ali tocando o dia a dia e não para pensar. Então vai depender muito do tipo de empresa que nós vamos atender. A gente lida com empresas muito estruturadas, grandes bancos, grandes indústrias, empresas que atuam em boa parte da cadeia, agronegócio, que são grandes produtores, por exemplo, grandes empresas. Só que tem empresas menores, empresas que você tem ali os empreendedores, ou às vezes uma segunda geração tocando, e aí são desafios distintos. E aí, dependendo do tipo de desafio que a empresa tem, a gente pode oferecer alguns tipos de soluções. Seja uma solução em educação corporativa, um trabalho de consultoria. E aí tem empresa que nem área de educação corporativa tem, porque às vezes tem headcounts que estão super repletos de várias atividades. Agora, empresas maiores já tem normalmente áreas de educação, então vai depender muito do tipo de negócio. Tá, mas tem algum projeto que você possa destacar para a gente que trouxe, né, algum resultado relevante com a avaliação que vocês fizeram e personalizando algum tipo de solução de educação? Vou pegar um exemplo recente. Uma das principais empresas de energia do nosso país, eles atuam no mercado livre de energia e eles tinham um desafio porque a equipe que atende o segmento B2B, business to business, uma empresa vendendo para outra, eles não estavam atingindo os resultados. E eles tinham muito potencial, só que o resultado não vinha. A gente aplicou uma solução que a gente chama de War Room, sala de guerra, não no sentido de só agressividade, mas no sentido de reunir as principais pessoas, cabeças daquela operação, seja de liderança e time comercial. A gente reuniu 80 pessoas 2 dias num espaço, que foi num hotel especificamente, e aí a gente ajudou o time a fazer 3 coisas: visualizar o potencial da carteira, garantir com um plano de ação e executar. E eles conseguiram ali bater recorde de vendas nesses 2 dias, acelerando o ciclo de venda, perdendo o negócio, tendo um pipeline, que é de vendas, né, um pipeline mais consistente. Então isso foi uma das ações. E depois a gente fez um playbook, criamos um método de venda sob medida, e esse grupo que não batia a meta, estava a 40% da meta, conseguiu superar a meta depois de um período. Por quê? Porque as pessoas elas estavam numa inércia e precisava de alguém lá para aumentar a tenacidade comercial. Então isso são alguns exemplos. Agora, tem outros exemplos em que a gente ajudou a reduzir o turnover. Então vai depender muito do tipo de negócio, do tipo de desafio que a gente tem nas organizações. Mas esse, por exemplo, é um deles. Tem até um post lá no nosso Instagram que a gente colocou, que a gente deu depoimento. E a gente, na verdade, o que a gente fez foi ir lá e destravar o potencial. Quem deveria ter feito isso, ou deveria fazer, era o gestor. Sim. Só que o gestor estava tão envolvido com questões operacionais que ele não estava fazendo o que deveria. E a gente foi lá, treinou, desenvolveu, fez mentoria lá com eles, e eles conseguiram ir para outro patamar de resultados. Muito legal isso, né? Nossa, resultado, né, ainda mais de vendas, é primordial aí para a sustentação do negócio. Agora, quando você treina equipe de venda, é um pouco mais fácil você medir se dá impacto. Puxa, eu estou preparando o time para melhorar a prospecção de clientes. Quanto que ele está gerando de reunião a mais? Quanto gerou de oportunidade? Visitas, você consegue. Né? Quantas visitas a mais? Ou quanto melhorou em determinado tipo de indicador. Quando a gente vai para outras áreas, às vezes são programas maiores, é um pouco mais difícil, dependendo, avaliar o impacto direto naquele resultado.
E aí o pessoal, bom, eu vou treinar e ser o Pedro com os profissionais, né? Aquele velho ditado, tá bom, e se você não treina, eles ficam. Essa foi ótima. E essa clareza, assim, para o gestor, tomar uma ação quando as coisas não vão bem. Você falou do gestor ali que está na operação e não... e talvez não estivesse assim tão claro para ele o que ele deveria fazer naquele momento. Como que vem preciso fazer alguma coisa? Vamos lá. Toda vez que a gente só vai vender alguma coisa se tiver uma oportunidade. Só existe oportunidade se há necessidade. E aí, segundo o Adam Smith, o pai da economia moderna, ele diz que as necessidades elas são infinitas. Os recursos é que são escassos. Recurso é tempo e dinheiro. Então, o que acontece? A gente não consegue pensar em todas as necessidades que a gente tem para resolver. Você tem várias, né? A Dilane também tem várias necessidades. Se eu olhar para o meu negócio como empresário, eu tenho várias necessidades. Só que eu consigo priorizar apenas algumas delas. Segundo o George E. Miller, que é um estudioso da ciência cognitiva moderna, ele percebeu que a gente consegue pensar de 5 a 9 coisas ao mesmo tempo. Só que a gente recebe mais de 1.500 estímulos por segundo. A gente não consegue captar tudo isso. Então, o que acontece? A gente prioriza algumas coisas. Então, existem clientes ou empresas que já têm uma necessidade ativada, percebem, puxa, um treinamento pode resolver aquilo que eu imagino que eu tenho de necessidade ou que eu mapeei. Só que e aí é quando a demanda é receptiva, mas tem muitos projetos que os interlocutores dentro de uma empresa nem sabem qual é a necessidade. E eu falo que se o cliente não tem uma necessidade, a gente ativa, a gente cria uma para ele, porque tem várias necessidades dentro de uma operação. Então tudo vai depender do tipo de empresa. Tem empresas que têm uma área de consultoria interna, tem lá os business partners, ou tem lá os times que mapeiam junto com os líderes as necessidades. Quando você vai para uma empresa menor, muitas vezes, às vezes ele está ali no dia a dia, tem várias necessidades, não consegue dar conta de tudo que precisa para fazer. Ou eu vou lá, faço um mapeamento, identifico uma necessidade, ou então eu vou esperar com que apareça alguma demanda. Mas isso tem a ver com o ponto de vista do processo comercial. Então o que eu diria é, quando a gente vai em qualquer organização, ela tem várias necessidades, tem vários gargalos. Então é o que eu falo, eu acordo todo dia, vou falar agora não como um fornecedor, mas como alguém que toca negócio. Todo dia, se eu listar, tem coisas que eu não consigo dar conta, porque tem os gargalos que eu tenho hoje, que vão ter lá na frente, tem os desafios. Então o líder, ele precisa aprender a destravar o potencial das equipes. Pô, mas eu quero não precisar fazer gestão, ter um time autônomo. Pô, então não precisa do líder. Mas por que vai precisar do líder? Porque o mercado é competitivo, a gente vai precisar o tempo todo estar buscando alternativas. Então identificar quais são os gargalos e antecipar possíveis gargalos. A gente está falando do exemplo do time comercial. Estou com um time comercial que está com uma conversão baixa, começa a melhorar a conversão. Daqui a pouco aparece outro gargalo. O problema está na prospecção, o problema está no ticket médio do produto. Pô, aumentei o ticket médio. Daqui a pouco eu tenho um outro gargalo. Estou vendendo muito mais, preciso de time para entregar. Tocar negócio é isso. Imagina que na operação de vocês, você vende o dobro do que você estava planejando. Ou 50% a mais. Você vai precisar de mais entrega, vai precisar de mais equipamento. Mais pessoas. Mais pessoas. Puxa, eu vendi e dei um prazo de pagamento mais elevado para o meu cliente. Estou tendo que pagar o meu time e, sei lá, uma farmacêutica que falou paga em 90 dias. Puxa, você vai precisar de fluxo de caixa. Você vai precisar de recursos. Então, assim, existem várias necessidades. Crescer, tomar a decisão de crescer, às vezes dá o mesmo trabalho do que você ficar com medo diminuindo. Aqui a questão é que nem todo mundo está disposto a tomar risco e antecipa demandas. Então, tem coisas que eu estou preocupado hoje, que se eu não tomar ação hoje, eu não vou ter resultado ano que vem. Por exemplo, se eu não contratar agora um profissional de vendas, até eu achar, se eu não tomar decisão agora, preciso recrutar. Verdade. Preciso selecionar. Vou dar um exemplo. Estou com uma vaga em aberto agora que é um head comercial. Eu não estou preocupado com esse trimestre. Estou preocupado com o ano que vem. Porque até estou com uma headhunter atrás nessa posição. Até eu achar esse profissional. E fazer a movimentação. Eu contratar. Onboardar. Começar a trabalhar no nosso negócio. Entender do business. Já é 2026. A gente está gravando agora em setembro de 2025. E o ano está acabando já, né? Depende do tipo do que você olha. Pô, eu sou de um varejo que vivo de venda diária, trabalho com televendas, pô, o dia conta, a semana conta. Não, trabalho grandes projetos. Ciclo longo é uma outra dinâmica, então vai depender muito do mercado. Então tem coisas que eu estou fazendo que eu estou me preocupando com o que vai acontecer daqui 6 meses. Agora, tem empresas que estão preocupadas com o dia a dia. Tudo vai depender da posição, do momento que cada pessoa está. Muito bom. Agora, você
traz aí, né, na sua fala, muito gargalo das empresas, né, e a Bravendi vai lá, atua, faz um assessment possivelmente, né, até para personalizar as ações. E qual é o gargalo hoje, né, quando a gente fala de treinamento em si, ou até do seu time? O que você percebe hoje quando a gente fala desse recurso humano? Você diz o gargalo que eu vejo nas empresas, Na verdade, dentro da própria Bravendi hoje, né, o que você enxerga como desafio? Oportunidade? Isso. Bom, já que vamos falar então de dentro de casa. Meu principal desafio hoje, e acho que tem a ver com o meu momento, né, é como é que eu estruturo a minha operação para poder ter uma governança melhor, para poder multiplicar, porque a gente tem o desafio de multiplicar por 10 nos próximos anos. Então, como é que eu faço para criar uma operação que eu multiplico, sustento num negócio que demanda serviço especializado? Porque como a gente fala de serviço especializado, quanto mais eu vendo, mais aumenta a mão de obra. Sim. Como é que eu faço para equilibrar isso? E aí, no meu caso, eu tenho encontrado novos motores de crescimento, novas vias para poder crescer e chegar nesse resultado sem cuidar só desse gargalo. Então, como é que eu faço para encontrar educadores para poder competir com grandes players no mercado? Como é que eu retenho? Como é que eu desenvolvo? Como é que eu multiplico? Então, são desafios. Na verdade, eu tenho o desafio dentro do meu negócio que é o que eu forneço. Como assim? Eu preciso formar a mão de obra, eu preciso acelerar esses profissionais dentro da empresa. Para você e para os outros, né? Eu tô no momento que eu tenho que aplicar no meu negócio aquilo que eu vendo para meus clientes. Não, isso é muito legal, porque a gente tem aqui muitos empreendedores, né, também ouvindo a gente. É importante dizer quais são os desafios que a gente tem e como a gente contorna também esses principais objetivos, né? Então, é importante dizer como você faz. E aí, é curioso, né, te ouvindo falar com bastante experiência, bagagem, como é que chegou o tema de educação corporativa na sua vida? Por que educação corporativa, Carlos? Então, eu comecei minha carreira, meu pai era um comerciante, tinha uma loja de brinquedo, presente e papelaria. Era um negócio pequeno, tinha os meus avós que vieram de Portugal, montaram, né, trabalharam com alimentos, feira, e depois acabaram montando esse comércio. E aí, desde pequeno, meu pai me levava para a loja. Então, eu ia com ele para a loja e eu ficava vendo ele atender cliente, tá, na loja de brinquedos. Então, sabe, quanto mais eu ia para a loja, mais brinquedo eu ganhava. E eu podia pegar folha de seda, a vareta e usar de pinar pipa. Então, eu associei que eu ia com ele trabalhar e podia se divertir, me divertir. Me divertir. E então eu cresci no varejo. Aí eu decidi aí o negócio foi ficando ruim, acabou fechando, eu precisei ir buscar uma oportunidade. Foi bem quando eu estava ali com 17, 18 anos, aí eu fui ser auxiliar de escritório de uma empresa, uma construtora. E aí minha tia, na época, me chamou para fazer um curso, como eu estava falando no começo do nosso bate-papo, um curso de autoconhecimento. E aí eu fui para esse curso. Meu pai fala que eu entrei água e saí vinho, né? Falei, nossa, legal esse mundo. Um dia eu quero fazer isso. Aí eu resolvi que eu queria trabalhar com isso. E aí eu virei padrinho naquele curso e tal, não sei o quê. Aí eu fui estudar programação neurolinguística, em 2004. Sim. Há quase 21 anos atrás. Aí eu aprendi um negócio chamado... Estava no auge, né? No auge, que estava chegando tal, no Brasil. Eu fui estudar, eu aprendi sobre modelagem, que se é possível para alguém, também é possível para mim, deixa eu aprender. Então eu não preciso esperar tantos anos para aprender o que pessoas demoraram anos para aprender, se eu aprender a modelar. E aí o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar nessa empresa e resolvi que eu queria montar uma empresa de treinamento. Foi tipo isso, assim, na prática foi isso. Falei, quero dar palestra. Mas como é que eu vou dar palestra se eu não tenho histórico, se eu não tenho cliente, se eu não falava em público, que eu tinha medo de falar em público. Legal. Eu não tinha... Enfim, e aí eu fui tentar trabalhar em algumas empresas, não deu certo. E aí eu falei, quer saber? Então eu vou tocar meu próprio negócio. Aí eu resolvi virar terapeuta. Olha só! Aí eu fui estudar hipnose, estudei formação em renascimento, fiz lá a formação completa, que é uma técnica através da respiração para você lidar com traumas emocionais e tal. E aí estudei um monte de coisa lá, shiatsu, reiki, fui para essa linha mais esotérica. E aí eu resolvi, eu fazia administração de empresas, e aí com ênfase em gestão de planejamento financeiro, resolvi me desenvolver nessa área de desenvolvimento humano. Aí eu falei, pô, quero dar palestra, quero fazer. Aí eu consegui arrumar uma oportunidade para fazer uma palestra gratuita, na época que fui para o Cresce, corretores de imóveis, e um dos meus primeiros clientes foi uma transportadora. Era uma colega minha da faculdade, ela era gerente administrativa da Translovato, uma transportadora que ainda existe. Eles eram do Sul, na época eles tinham operação em Guarulhos. E aí eu fui fazer uma visita para ela, para prospectá-la. E na época eu liguei para 200 empresas, marquei lá algumas reuniões e vendi
Uma dos clientes, foram 3, 2 gratuitas, e ela eu vendi 5 palestras por R$200 na época, ajuda de custo, e só que eu não sabia qual era o tema. Então o que eu fiz? Eu fui lá, fiz um diagnóstico, e meu diagnóstico foi: de 0 a 10, que nota você dá pro seu time? Eu estava preocupado em saber, não era se era 0, 10, era o que impedia de chegar em 10. Ela falou: a gente está com dificuldade, os motoristas, o pessoal do estoque, tal, a gente vai ter a semana interna de prevenção de acidentes no trabalho, a CIPAT, isso é um problema de relacionamento. Eu falei: já sei, você consegue me receber a semana que vem que eu vou te fazer uma proposta? Aí voltei, preparei um PowerPoint, voltei lá e falei: eu tenho uma sugestão de tema, o objetivo é esse, relações humanas no trabalho, eu vou trabalhar isso, e vocês topam? Topam. Aí vendi por R$200. Fui na 25 de março, comprei uma caixa de som, um microfone headset parcelado, liguei para um amigo meu que tinha uma câmera, ele trabalhava com produção, como a gente vê aqui, e aí eu comprei uma fita DV, acho que por R$30, alguma coisa assim, eu paguei para ele, eu não me lembro, fita DV, sei que foi os R$30 que eu gastei. Ele filmou minha palestra, e depois eu editei com ele, e aí eu chegava nas outras empresas: pô, mas o que você fez? Fiz aqui. Ah, você não tem cliente? Não, você é meu cliente, não precisa me cobrar, se for boa, você me indica para alguém. E aí, como eu comecei mirando grandes empresas, aí eu fui fazer palestra na prefeitura, no Sebrae, na Polícia Militar, aí peguei a Gol Linhas Aéreas, só que eu já tinha uns 5, 6 clientes que eram de grande porte. Só que como eu tinha atuado com RH, aí nessa época, eu fui estudar psicologia aplicada em negócios, virei o Zé dos cursos, fazer um monte de curso. E aí, na época, eu fiz a minha formação em coaching, também estava chegando no Brasil, 2000 foi bem nessa época, e eu tinha 20 e poucos anos, e virei coach novo. E coach, diferente de mentoria, na época, eu falei: pô, você para ser um bom coach, puro, você precisa saber fazer a pergunta, você não precisa ser a referência. Eu falei: nossa, sensacional, eu tenho 20 e poucos anos, vou começar a atender os executivos, as equipes. Aí eu tinha a minha metodologia que eu tinha aprendido, fazer as formações, e aí eu conheci num dos cursos uma portuguesa, que era uma executiva de uma empresa, e eu resolvi aqui não estava dando certo o meu negócio, eu achei que o problema era o mercado, eu queria ir para Portugal, eu fui para lá abrir uma empresa com ela. Só que não deu certo também. Aí eu voltei, e aí, enfim, aí teve uma longa história, mas aí na prática, eu voltei, e aí eu resolvi, enfim, fiz vários movimentos, fui trabalhando sozinho, e aí eu virei gestor de RH de uma empresa. Como eu tinha trabalhado com o departamento de pessoal RH, fui numa empresa de comércio exterior, fiz um treinamento, aí os donos gostaram, falaram: vem ajudar a gente a administrar a empresa. E aí virou meu laboratório, então tudo que eu aprendi eu aplicava lá. E aí eu ia para lá, recebi um fixo, montei meu escritório, e foi assim que eu comecei, em resumo. E aí eu entrei no mundo corporativo, não sendo um executivo, mas atendendo as empresas. E aí isso já vai fazer, abri meu CNPJ, vai fazer quase 19 anos. Olha e aí hoje a gente atende empresas de tudo quanto é esporte e tal, então muito diversificado, mas foi assim, minha jornada não foi uma carreira executiva, foi uma jornada empreendedora. Não, mas muito legal, porque, não é? Muitas situações ali, né, que você poderia ter desistido e foi inspiração para muita gente. Aconteceu um monte de coisa, né, em meio a essa jornada, tive que recomeçar a empresa do zero em 2020, então teve Mas é interessante que você mirou, você falou assim: eu mirei nos grandes, né, e você começou ali empresas. Já, então. E aí como eu fui meio ousado, assim, porque aí na época, como eu queria fazer palestra, e aí as empresas, o RH, normalmente tinha as semanas internas de prevenção de acidente do trabalho, e eles chamavam de palestrante, eu ia fazer de graça. Olha aí, uma boa dica para quem quer pra começar, porque aí eu tinha cliente. Sim. Então eu fazia, filmava, tinha cliente, testava, e aí depois, pô, você atende a Gol? Ah, você atende o fulano, o Beltrano? Legal. Só que aí o que eu fazia? Eu sempre fazia, cada projeto, eu usava para eu aprender. Como assim? Eu falava assim: antes de vir fazer o trabalho, deixa eu fazer um diagnóstico para entender quais são os desafios, como é que funciona. Eu ia lá, aprendia, ficava no mercado, desenvolvia. Hoje, normal falar disso, porque você tem os modelos mais ágeis e tal, mas na época. Sim. E isso, hoje, claro, a gente tem muita experiência, com muito mercado, muito segmento, mas a gente ainda continua fazendo isso até hoje. O DNA da nossa empresa é esse: descobrir qual é o problema, mesmo que a gente já sabe, a gente vai lá, aprende com o cliente, desenvolve, leva melhores práticas, e aí, claro, aí a empresa cresceu, a gente tem muito mais gente trabalhando, aí são outros desafios. Que legal, parabéns, viu? Obrigado. Muito bonita a história e a trajetória, né? Eu comecei, mais ou menos. E aí, pensando um pouquinho já nessa sua bagagem, né, experiência de longa data, quando é hora de desistir de alguém? Eu digo, de alguém, demitir significa um colaborador. De um colaborador, um profissional, né, enfim, porque
você tem o tema, né, forte aí, desenvolvido, né, que é a educação corporativa, principalmente dentro das empresas. Até onde a gente deve investir em treinamento em um profissional? Que momento a gente tem que tomar a decisão? Ó, já não é mais treinamento, porque muitas vezes o executivo ele protela demais essa decisão. E isso impacta muito nos resultados. Então, o treinamento ele é muito importante, mas na sua visão, com a sua experiência, quando é o... Vamos lá. Hoje existem várias ferramentas que você pode utilizar de análise de desempenho, de performance, desde um Ninebox até diversas outras. Não vou entrar tecnicamente nisso. Então, tudo vai depender do que você espera de resultado versus o tempo e o quanto o profissional tem potencial ou não. E o quanto ele está alinhado com a cultura. Então, assim, acho que não é tão simples responder essa pergunta porque tem muitas variáveis envolvidas. Então, puxa, vou pegar a área comercial que a gente deu exemplo aqui. Eu tenho um negócio que o ciclo de venda é longo, até desde a prospecção até o fechamento demora 6 meses. Ele não está vendendo ainda. Ele não está vendendo ainda porque ele não está fazendo o que precisa ou porque ele não vai vender lá na frente de acordo com o que ele gerou de potencial. Então eu acho que vai depender muito do tipo de equipe, tipo de negócio. Dados, análise. É bem complexo para responder rápido assim, mas eu acho que um ponto importante o problema está que a equipe não está treinada, o problema está em alinhamento de valores, o que está pegando é o quê? Que às vezes daqui a pouco você contratou o profissional errado. O tempo para você preparar e rampar vai ser muito longo. Então existem várias variáveis para se olhar, mas nem sempre o que vai resolver é treinamento. Nem sempre o que vai resolver é treinamento. Às vezes são outras variáveis que impactam na performance e tudo mais. Treinamento é uma das coisas. Sim. Que, aliás, o processo de treinamento não acontece só numa sala de aula, num vídeo. Ele acontece quando você está lá no dia a dia, a gente chama de social learning, né, aprendizado social, ou você está no trabalho e você precisa resolver alguma coisa. Alguém do seu lado fala, não, resolve assim. Entra aqui no sistema, faz desse jeito, deixa eu te mostrar. É o treinamento no campo. Você aprende modelando um colega, outro. Então hoje a gente precisa muito mais do que dar treinamento, criar uma cultura de aprendizagem, criar ambientes onde as pessoas aprendam. E às vezes o que a gente faz não é ir lá aplicar um treinamento, preparar multiplicadores, entender como é que essas pessoas aprendem, para a gente criar soluções, seja através do microlearning, que é o aprendizado rápido, para que essas empresas criem ambientes de aprendizagem e que gerem mais performance. Muito bom, legal. Então hoje você consegue também, com a Abravende, apoiar esse desenvolvimento dessas modelagens de treinamentos práticos. Também. Tem empresas que a gente faz o desenvolvimento de uma trilha ou de alguns mecanismos para ajudar a empresa dentro do ecossistema dela de aprendizagem. É personalizado. Isso aí. A gente tem uma fábrica de conteúdo, que a gente cria o quê? A gente cria vários artefatos de aprendizagem. Então a gente cria vídeo, a gente cria one pages, jornadas gamificadas, materiais, tudo isso que acaba gerando aprendizado. E aí a gente faz isso para diversas empresas, né? Então, foram mais de 700 empresas impactadas, né, de grande porte. Nos últimos 5 anos foram mais de 500 mil profissionais treinados. Tem aumentado essa demanda de empresas que buscam por esse tipo de educação, né, e de formação interna na sua... Assim, o que acontece? Toda empresa vai precisar ser uma empresa de tecnologia, uma empresa de educação. Eu concordo. Não tem como. A teoria da Edilene a gente fala isso já faz um tempo aqui, né? Então mas banco... Então vou pegar... Antes de eu falar do nosso cliente, vou falar do nosso negócio. Eu preciso fazer com que a gente tenha a gestão do conhecimento. Que se a gente quer multiplicar, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer com pessoas mais bem preparadas. Sim. Se eu tenho pessoas menos preparadas, ou que eu contrato que são preparadas no negócio, eu vou precisar de muito mais gente para entregar o que se precisa. Se eu tenho tecnologia embarcada, ajuda a ganhar eficiência, ajuda a ganhar agilidade no negócio. Então, o que eu diria? Eu diria que assim, a área de educação ela está ficando mais complexa. Porque antigamente, contrata alguém para ir lá e dar uma palestra. Contrata alguém para ir lá e fazer um treinamento com PPT, tradicional. Hoje, para gerar aprendizado, não é só ir lá e fazer uma palestra, um treinamento. Na verdade, você precisa usar de tecnologia, entender como é que as pessoas aprendem. Daqui a pouco você pode criar um programa onde tem embaixadores, influenciadores dentro do próprio negócio, que eles mesmos ensinam os outros. E não é a gente que vai lá ensinar. Então, eu diria que o que mudou lá de trás para cá é que hoje o conteúdo está democratizado, você tem as coisas muito digitalizadas, as pessoas têm muito mais acesso, muito mais informação, e as empresas estão se profissionalizando. E tem muita gente que ainda nem
criou mecanismos para isso acontecer, porque às vezes falta recurso, principalmente as pequenas empresas, né? E quando a gente vai para o mundo das empresas médias e grandes, você está falando o quê? Empresas que faturam acima de 200 milhões, 500 milhões, são empresas que têm estrutura. Sim. Claro, tem muita empresa de dono que não está muito estruturada, ou empresas até que têm uma estrutura mais enxuta, faturam bem, depende do tipo de negócio. Então vai depender muito do tipo de segmento. Eu diria que assim, a gente tem crescido. A gente dobrou de tamanho ano passado. Estamos crescendo uns 50% esse ano, e o desafio é continuar crescendo. Agora, por que isso está acontecendo? Porque a gente está tendo muito esforço, estamos investindo, estamos aumentando em time. Sim. Tem concorrentes meus que falaram, perdi faturamento, caiu, estou com dificuldade. Aí você vai ver, não é só por causa do mercado, é porque ele não está acessando o mercado que é endereçável, não tem time comercial bem preparado atuando. Então eu diria que a área de educação ela tem crescido. E aí você tem educação formal, informal, a corporativa, e tem aquilo que às vezes não vai para uma empresa como a nossa, que a própria empresa está direcionando pessoas dentro para poder gerar desenvolvimento. No episódio anterior ao seu, nós estávamos falando sobre recrutamento, né? E você mencionou também há um tempinho agora, há pouco, quando a gente começou, sobre as gerações, as crises geracionais. Como que você vê esse tema hoje dentro das empresas e com essa cultura também de treinamento? Eu vejo um grande desafio, muitos conflitos rolando, um criticando o outro, e aqueles que conseguem lidar e aceitar e entender o porquê de cada uma das gerações e lidar com essa complexidade tem se dado melhor. É fácil? Não é. A gente precisa aprender coisas diferentes que antes a gente não sabia. Então tem uma nova geração com nível de consciência diferente. Então eu diria que é uma preocupação, e quem acaba olhando mais para isso são as empresas que têm áreas de diversidade, áreas que já estão mais, que têm um pouco mais de robustez em gestão. Quando você vai para empresas menores, menos estruturadas, não param nem para olhar para isso, né? Acaba tendo rotatividade alta, não tem um nível de consciência muito elevado nesse sentido, mas é uma das pautas importantes. A gente está hoje num projeto que nós estamos treinando quase 3.500 líderes, 3.300 líderes de um grande banco, dos principais bancos do nosso país, do mundo, e um dos temas é como que a gente lidera multigerações, como que a gente trabalha uma cultura inclusiva, como é que a gente cria um ambiente seguro psicologicamente, que as pessoas possam produzir com saúde mental, temas que antigamente não se trabalhava. Então não é ter resultado a qualquer custo, é resultado com que nível de consciência, de ambiente de trabalho. Só que são empresas mais estruturadas, que estão tendo um olhar para isso, porque tem áreas que olham para isso. E as lideranças precisam, né, algumas muito engajadas, outras um pouco menos. Mas essas empresas menores, algo para resolver isso seria investir em treinamentos das suas lideranças. Em treinamento e em ações que aumentam o nível de consciência. Porque quando o líder tem um nível de consciência maior, ele se preocupa, ele entende que a empresa ela não é só para pagar salário, não é só para gerar dividendos. A empresa ela pode ter valor futuro, que é o jogo do equity, mas mais do que isso, qual que é o propósito social dessa empresa? Então, assim, você tem vários tipos de negócio, vários tipos de líderes e que estão em vários tipos de mercado. As empresas que decidem passar de um patamar para ter um legado pode ser sucessão, pode ser N coisas, pode ser um legado mais pragmático, menos filosófico, ou, né, um impacto na sociedade e tal. Eu acho que quanto mais consciência a gente tem como líder, mais a gente vai cuidar de uma série de aspectos. Mais você vai ter uma preocupação com as pessoas, com N coisas para o negócio. É impressionante. É bem isso. A gente fala muito aqui sobre o autoconhecimento, né? O quanto é importante isso para o líder fazer melhor, né, o seu trabalho, Isso. que é o desenvolvimento das pessoas. Mas como que a gente conecta hoje, né, esse movimento de inteligência artificial dentro de tudo isso que você tem feito, né? Você usa, como que você tem integrado essas inteligências dentro do... Até para chamar ela aqui para a gente conversar. Eu uso o tempo todo. Tem aqui os agentes. Estou brincando, mas daria para a gente falar com a gente aqui. Mas, assim, para mim, a inteligência artificial ela nos dá superpoderes. Tem muita gente que usa a inteligência artificial para substituir e fazer mais fácil alguma coisa. Eu uso para potencializar o que eu preciso fazer. Seja aprender alguma coisa, melhorar uma determinada análise, criar um sistema. Hoje, por exemplo, eu faço mockups de sistema com IA sozinho.
Antigamente eu precisaria de 10 pessoas. Códigos, né? Vou te dar um exemplo prático. Tive uma ideia de desenvolver uma determinada solução. Aí eu estava indo para casa sexta-feira ver eu tenho 2 filhas, minha esposa. E eu falei, pô, mas eu preciso escrever isso, eu não tive tempo, não tinha tempo. Aí peguei uma IA que eu uso. Eu estava chegando em casa e falei, eu preciso montar um squad composto por um tech lead, que é um líder de tecnologia, um especialista em growth, que domina mecanismos do marketing, de vendas, produto. Né? Se quiser, coloca até um PO Product Owner nesse time, um consultor de aprendizagem, um especialista em M&A, um outro, fui lá e escolhi um time de 6, 7 pessoas. Eu imaginei como se eu estivesse contratando essas pessoas. Falei, você prepara esse squad para mim, que eu tenho uma missão para ele. Muito legal. Aí cheguei, foi bem isso, fui tomar banho, voltei, o squad está pronto. Caramba, que legal. Aí eu falei, agora eu preciso que você faça isso, eu tô com uma ideia desse jeito, sim, assim, assado, tá. Dei todo o contexto, gravei um áudio. E aí, você faz isso pra mim? Liguei o celular e fui jantar. Era uma sexta-feira. Jantei e tal, não sei o quê, voltei pra cama. Quando eu deitei na cama, eu fui pegar o celular. Isso foi a primeira vez que eu montei o squad, porque eu tinha visto uma cliente, a gente estava falando, eu fui para os Estados Unidos, trouxe uns frameworks de como você criar agentes e tal, mas eu não tinha montado squad ainda. E aí eu falei, pô, ela me falou que dá para montar squad, deixa eu testar. Desliga o celular. Quando eu deitei na cama, eu abri e falei, não pode ser. O time inteiro trabalhando, né? Ele ficou lá na IA com vários agentes mesmo, trabalhando. Time, você já usou esse formato claro. assim? A gente tem feito alguns experimentos aqui interessantes. Aí, quando eu olhei, falei, nossa, aí comecei a dar comando, direcionar. Sim. Bom, minha esposa, o que a gente tá fazendo? Eu falei, tô preparando umas paradas diferentes aqui. Um projeto meio maluco aí. Aí que depois, legal. Aquilo virou um projeto, por exemplo. Tô dando um exemplo de como eu uso. É uma das coisas. Aí, claro, a gente hoje criou recentemente uma aplicação para um grande banco também. Eles precisavam treinar quase 2.000 assessores de investimento. E aí a gente criou uma aplicação que os assessores, ele passa por uma trilha, ele entra lá e ele escolhe lá 3 perfis. Tem um investidor moderado, conservador, um mais arrojado, tem lá os 3 perfis, características, e ele começa a interagir, e aí com base no feedback, já dá com base na atuação dele, já dá um feedback em cima do que ele deveria fazer, ele tem que melhorar, ele só passa para a próxima fase se ele consegue atender o cliente com determinados parâmetros. E aí a gente criou com uma inteligência artificial, só que como era um banco, a gente não acabou tendo dificuldade de usar, a gente colocou com machine learning lá, nossa área de tecnologia com outro formato, e emplacamos isso dentro de uma solução, e a gente criou isso com IA. Se não fosse IA, ia demorar muito para a gente criar algo nesse formato. Mas o problema é que muita gente usa IA sem ter inteligência. O repertório. O repertório. Eu fui pro agro a semana passada, e aí eu fui treinar um pessoal do agro, aí um vendedor virou e falou assim, deixa eu te perguntar, você já foi vendedor do agro? Você já foi no campo saber o que é vender máquina? Eu falei, mas qual que é a sua preocupação? Porque não adianta você falar uma coisa que não é a teoria. Eu falei, mas quem que você costuma visitar? Eu já sabia que eu fui lá para treinar o pessoal que atende produtor de algodão, soja, milho, e eu não tô no agro todo dia. Aí eu falei, mas vamos lá. Aí a gente estava no meio da atividade, eu falei, que cliente você vai atender? E era um dos temas. Deixa eu ver como eu vou te ajudar a usar IA para poder atender um cliente desse e lidar com alguns desafios. Aí começamos aplicando o treinamento, usando IA junto com ele, ensinando. Daqui a pouco a gente estava fazendo tabela comparativa, preparando argumentação. E aí depois eu falei, eu não fui no campo, mas hoje eu tenho um superpoder que você pode ter e que você consegue usar. E quem acabou de começar aqui não precisa esperar 10 anos para aprender o que demoraria anos. Então, assim, eu uso IA para um monte de coisa. Um monte de coisa eu uso. Gente, muito... Isso e traz para a gente, né, uma redução dessa curva de aprendizado incrível, né? Fora as comparações, né, e tudo que a IA pode fazer para a gente, sem dúvida. É que tem coisa que não dá para a IA usar 100%, mas ela pode ajudar em bastante coisa. Sim, verdade. Muito bom. E estamos com pouco tempo agora. Estamos com pouco tempo. E agora, né? Porque é tanta coisa que a gente gostaria de falar com você que a gente vai ter que fazer a parte 2, a parte 3. Isso aí, vamos marcar. A gente vai combinar. Uma websérie, não dá para fazer um só. Mas acho que seria legal você trazer, né, um pouquinho
dos seus contatos, Tá. deixar aqui alguma dica para as pessoas, né, que têm intenção de prosperar e de crescer ainda mais os seus negócios, né, por meio de educação corporativa. Qual que é a sua recomendação? 2026 está chegando, né? Época de orçamento, todo mundo fazendo suas revisões, Verdade, né? verdade. Bom, para nos encontrar, nosso site é www.bravende.com.br, com demudo. Bravende vem de brave, coragem, end, destino, né? Coragem para chegar onde a gente almeja. E tem minhas redes sociais, Instagram é carloscruz.bravende, LinkedIn também, se procurar lá, Carlos Cruz Bravende, você vai me encontrar lá e vai ser um prazer poder se conectar. E estou à disposição para trocar experiência, enfim, ajudar no que for preciso. Excelente, muito obrigada, Carlos, Obrigado. pela presença. E a gente está falando sério, você vai ter que voltar. Está intimado. Tem muita coisa para a gente contribuir ainda, né? O canal marketing é para agregar, né, as pessoas a entenderem um pouquinho mais de como podem fazer diferente os seus negócios, né? E as experiências de quem vem aqui é porque já viveu um pouquinho da sua história aqui, né? Do que deu certo, do que deu errado. Isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que nem só de louros vive um homem. A gente, para chegar lá, né, tem todo um trajeto aí, e é isso que constrói, né? É isso que constrói aí o resultado. Legal. Então, parabéns aí pelo trabalho. Muito bom receber você aqui. Certamente. Parabéns para vocês aí pelo trabalho, pelo conteúdo, muito bacana. Muito obrigada pela presença. E se fez sentido para você essa conversa, não deixe de compartilhar com seus amigos, colegas, colaboradores, e a gente aguarda você no próximo Cobogós. Não deixe de seguir também Empreiteira Digital e Cobogós Oficial lá nas redes sociais. Aguardo você na próxima. Até lá. Até mais.